Bom, inicialmente em janeiro eu comecei sentindo bastante dores no meu braço esquerdo, dores na qual não passava com qualquer medicação, eu estava tomando medicamentos controlados para amenizar a dor. Só que daí eu fui levando isso com o tempo, tomando esses medicamentos, só que achando que iria melhorar, que teria sido da prática de exercícios físicos, que eu fiz alguma coisa errada, de repente, daí tivesse machucado, e logo iria melhorar. Só que com o tempo, as dores foram piorando, até que eu decidi procurar um médico ortopedista. E chegando lá, ele falou que poderia ser uma distensão e que eu fizesse o ultrassom para a gente ver o grau da lesão, né? E daí, obtendo o resultado da ultrassom, deu tudo dentro dos padrões da normalidade, né? Tudo ok. Mas daí eu continuei sentindo dores, fui perdendo alguns movimentos do meu braço, eu não conseguia mais arrumar meu cabelo, eu não conseguia mais pegar alguma coisa, fui perdendo a força do braço. E daí eu retornei lá para que ele pedisse um exame mais detalhado, para que a gente conseguisse ver o que estava acontecendo. E daí ele pediu uma ressonância, na qual, quando obtemos o resultado, mostrou uma massa no meu úmero esquerdo, aqui no meio, que já estava quase uns 7 centímetros, mais ou menos. Aqui vocês podem ver que é o meu osso e a massa já estava bem larga, assim, já saindo assim, do osso. Na próxima imagem, que é do raio-x, não vai dar para ver, mas foi comido toda essa parte. Ali onde está circulado, meu osso, entre aspas, o tumor comeu, e daí tem até um buraquinho na lateral, que daí mostra que o tumor já estava saindo. Enfim, resumindo, estava uma casquinha de ovo, meu útero. Então, mostrando o diagnóstico para o médico, né, da ressonância, ele já me encaminhou para um médico de oncologia ortopédica, que daí já me encostou também do trabalho, de tudo, da faculdade. No outro dia, eu já consegui consulta com esse doutor de oncologia, e o mais próximo que eu consegui foi em Balneário. Chegando lá, ele pediu uma pilha de exames. E daí disse que quando eu realizasse esses exames, eu marcasse a biópsia. Todos os exames que eu fiz no diagnóstico, na conclusão do diagnóstico, deu um tumor bem agressivo, e daí suspeitava-se de sarcoma de Ewing, que é um tipo de câncer, que é um tipo de câncer ósseo que dá em crianças e jovens, mas bem raro. Então daí eu fiz todos os exames que o meu oncologista pediu, exames que davam para ver todo o esqueleto do meu corpo, para ver que, como era bem agressivo, de primeiro ele já achou sim que era maligno, né? Por causa da agressividade do tumor. Então ele já queria ver se não tinha metástase, já me encaminhou para outra médica para cuidar de oncologia geral, para cuidar do restante do meu corpo. E daí fui fazer a primeira biópsia. Como vocês podem ver ali nesse raio-x, foi feito uns 20 dias antes de eu realizar a biópsia. Então
Então, quando eu fui realizar a biópsia, meu osso já estava bem frágil. E durante a cirurgia, meu osso fraturou. Ele quebrou ao meio. E pós-operatório, eu senti muitas dores, bastantes dores. Na primeira semana, eu não conseguia comer sozinha, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia me vestir sozinha. Foi um momento muito difícil ali pós-operatório, na primeira biópsia. E creio que não só para mim, mas todos que estavam ali mais próximos, que estavam cuidando. Então, 7 dias depois eu fui fazer a retirada dos pontos e já recebi o resultado. De primeiro, o médico já me falou que era tumor maligno, que era um câncer, e queria ser preciso. Desculpa. Queria ser preciso ir só para a imunistoquímica. Imunistoquímica é um tipo de estudo das células, que eles estudam detalhadamente o tumor ali, pós a biópsia, e para saber que tipo de câncer era aquele, como eles iriam fazer o melhor tratamento. E daí, quando a gente recebesse esse resultado da imunistoquímica, a gente iria já iniciar o tratamento. Então, esperamos, só que desde o resultado da ressonância, a gente começou a pedir oração, todo mundo começou a orar, minha família, amigos, a igreja, e um foi passando para o outro. Tinha pessoas orando que, para falar a verdade, eu nem conheço. Então, recebendo o resultado da imunistoquímica, eles não conseguiram identificar que tipo de células era aquela. Eles não conseguiam dizer o que era. Então, foi pedido uma nova biópsia. E daí eu disse, meu Deus, quando eu recebi aquele resultado que eu iria ter que fazer outra biópsia, eu não sei nem explicar o que eu senti. Era um sentimento de felicidade, ao mesmo tempo de tristeza, de medo, porque foi tão sofrida a primeira biópsia, foi tanta dor, tanto sofrimento, eu fiquei tão debilitada que eu fiquei com medo de passar por tudo aquilo de novo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, meu Deus, será que isso já é resposta de oração? Eu creio sim que o Senhor já pode ter me curado. Eu creio que eles não estão conseguindo identificar as células, porque ou pode não estar mais lá, ou pode estar lá e ser um tumor benigno, porque para mim já iria ser grandioso, né, ser um tumor benigno, não precisar passar por uma quimioterapia, por uma rádio de repente. Então, se eu precisasse fazer só uma cirurgia para retirar, só para colocar um ferro no lugar onde quebrou ali, no lugar onde o tumor comeu, para mim já era grandioso isso. Mas daí eu fiquei pedindo ao Senhor, todo mundo continuou orando, e daí fui fazer a segunda biópsia. Eu lembro que quando eu estava ali na maca para ser operada, eu falei sim para Deus, meu Deus, eu acredito que tu pode me curar aqui, eu acredito que os médicos podem abrir, pode não ter nada, eu também acredito que pode ter sim ser benigno, meu Deus. E eu pedi para Deus, mas eu falei também, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Que o Senhor sabe que, claro, eu quero estar bem, eu quero estar curada, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Porque eu sempre, em toda a minha vida, acreditei que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, Deus não dá fardos que não possamos carregar. Deus não nos dá tribulação que não possamos suportar. Então, eu sempre criei que tudo tem um propósito, entreguei na mão de Deus. Como diz no versículo também, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por isso que eu pedi que fosse feita a vontade dele. Eu saberia que eu ficaria bem, estando no centro da vontade dele. E daí, pós-operatório, eu não senti dor nenhuma. Meu Deus, era
incrível comparado antes, na primeira, que eu tomava morfina, eu tomava tramal, mas continuava sentindo dores. E daí na segunda foi bem mais tranquilo, assim, e a recuperação também. E 7 dias depois eu fui retirar os pontos e conversar com o doutor. Ele ainda não tinha o resultado dos estudos, mas ele já foi pedindo um raio-x, porque tinha tido uma controvérsia nos resultados, que estava mudando o resultado. Ele não tinha irmãos, mas estava mudando tudo aquilo, e meu osso estava colando. E eu usava um antipóia sempre, para dormir, e um bracelete. Para dormir sem antipóia, para onde eu ia era antipóia. E ele já foi mandando eu tirar, já foi tirando o bracelete, que era para movimentar o braço. Não sabia o que estava acontecendo, simplesmente ele não sabia me explicar o que estava acontecendo. E estava em estudo para saber que não me ia dar para essa doença, porque eles não sabiam o que era. E mais poderia ser um tumor benigno, mas ele não sabia me dizer. Tinha que receber os resultados que estavam em estudo, mas ele não sabia explicar o que era, o que tinha acontecido. Então depois recebemos o resultado da imunistoquímica, veio um tumor totalmente benigno, que é um milagre muito grande. E daí ontem eu estive com o doutor e ele falou que não tem tumor, não vai ser preciso fazer cirurgia, não vai ser preciso fazer nada. E meu osso está colando, eu vou precisar apenas fazer fisioterapia. Só para que eu não consigo ainda estirar o braço, mas já consigo fazer bastante movimentos. Então, algumas sessões somente de fisioterapia e eu já vou estar show de bola, que nem ele falou. Então, eu quero agradecer a todos que oraram por mim. E sei que foi bastante gente, como eu falei anteriormente, gente que eu nem sei quem é, de várias cidades. Que Deus abençoe a cada um, que Deus retribua. E eu só tenho que dizer aos irmãos assim: Deus ainda é Deus de milagres, Deus ainda é Deus de promessas. Por mais que a gente está no tempo difícil, mas Deus sim está disposto a nos ajudar, está disposto a curar, está disposto a fazer sim a obra dele. Só basta a gente crer, confiar e descansar no Senhor. Por mais simples que seja o problema, por mais grande que seja, Deus está ali para nos ajudar, para nos ouvir. E eu deixo aqui para a meditação dos irmãos um versículo, não precisa abrir, e está em Mateus, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e aquele que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Eu tenho, acho que ali uma foto também do raio-x de ontem. Não sei se vai dar para ver muito bem. Mas eu tenho ali no carro, depois eu posso mostrar para os irmãos que eu vou estar falando. E eu quero agradecer também a toda a minha família, principalmente, em especial, ao meu esposo e à minha mãe, que cuidaram de mim com todo carinho, com todo cuidado. Que Deus abençoe. A toda a minha família, que estão aqui, alguns, né, que estiveram ao meu lado, que me ajudaram de alguma forma. Que Deus abençoe. Aos que não estão aqui também, os que estão distantes, que Deus abençoe cada um. Ao Rafael e a Ana, que sempre se disporam para ajudar ali a gente, nunca mediram esforços. Que Deus abençoe. E é só isso, eu tenho que louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Então, em cima do que a Lalesca, nossa irmã, disse aqui,
tendo por base aqui o seu testemunho e todo esse processo pelo qual ela passou, com sua família, todos nós acompanhando, eu tive então a oportunidade de estar junto muitas vezes, e eu vou então pontuar algumas coisas durante esse processo. Em primeiro lugar, irmãos, o início ele foi bem assustador. Não foi isso, irmão Francisco, Dodó? Eu lembro, como eles ficaram, principalmente o marido, Francisco. Então, foi bem assustador, irmãos, porque já era uma massa ali, um tumor grande, quase 7 centímetros. Então, imagina identificar um tumor já quase 7 centímetros, já tinha corroído o osso por dentro, como a Lalesca disse, tinha ficado só uma casquinha que depois quebrou, Ou seja, o osso, uma parte do osso foi totalmente consumida, irmãos, foi consumida ali. O tumor ele corroeu, comeu o osso, ali não foi só quebrado, foi totalmente corroído. Então, desde o início já se imaginava que iria colocar ferro ali, pinos e tal, todo aquele processo, mesmo que fosse ali benigno, o que já seria algo extraordinário, milagre, porque pela agressividade do tumor já indicava que era maligno. Mas enfim, o tumor então, depois de outros exames, outras biópsias, não se comprovou que era maligno, houve uma grande confusão, os médicos não entendiam. Por fim, se mostrou benigno, para surpresa de todos, e para mais surpresa ainda, o tumor foi diminuindo, sem nenhum tratamento. Irmãos, veja bem isso, sem iniciar nenhum tratamento específico, ainda estavam nos exames, ainda ia iniciar o tratamento para esse tumor. Então, antes de qualquer procedimento, a Lalesca citou alguns aqui procedimentos que são comuns, para problemas desse tipo, tumores, cânceres, Então, antes de qualquer procedimento, de qualquer tratamento, o tumor já começou a diminuir, e isso tudo em meio às orações, os clamores, as orações da igreja, dos familiares, dos irmãos, a fé da Lalesca, a fé dos que acompanharam esse processo. Então, para glória de Deus, o osso foi restabelecendo, irmãos. Amados, nós estávamos conversando esses dias atrás sobre isso. Uma pessoa, ela sofre uma queda, ela quebra um braço. Alguém aqui já quebrou o braço, já quebrou o osso? Já sabe melhor do que eu, não quebrei, Como é que é ali o processo para calcificar novamente, todo aquele processo. Isso por quebrar ali num acidente, Imagina um osso que foi com uma parte totalmente consumida. Amados, isso é um tremendo milagre, e diante de nossos olhos. Amados, os sinais, os milagres, isso que Deus faz, é para demonstração do seu poder. E o que nós vemos é que, em meio a tudo isso, muitas pessoas, inclusive da área da medicina, alguns até chegam a reconhecer algo ali extraordinário, milagroso, mas outros nem citam nada, só ficam assim espantados, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, como entender aquilo ali, mas assim, ainda não reconhece, não consegue abrir a boca e dizer: de fato aqui um agir milagroso, algo inexplicável para a medicina. Isso, irmãos, acontece por várias vezes por aí, no nosso meio, mundo afora. Deus usa, é um dos meios que Ele usa para mostrar que Ele age, que Ele existe, que Ele cura, que Ele restaura. Eu quero compartilhar com vocês, brevemente, uma palavra que está, peço que vocês abram comigo, do Evangelho de João, capítulo... Lucas, irmãos, desculpa. Peço que vocês abram em Lucas 17, para a gente também não estender tanto aqui o tempo.
Lucas 17, versículos do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Amados, o mesmo Deus que operou esse milagre na vida da Lalisca é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus do povo israelita, é o mesmo Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus, ele opera no mundo desde o início. Lucas 17, do 11 ao 19, nos traz uma passagem enquanto Cristo estava aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele passava de cidade em cidade, pregando, curando, expulsando demônios. E nesse texto aqui, aconteceu o seguinte, acompanhe comigo a partir do versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam esses leprosos ao sacerdote, ficaram limpos. Versículo 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Acompanhe comigo, preste bem atenção. 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Samaritano não era bem quisto, pelos judeus. Havia ali uma rixa, Eles não se davam bem, judeus com samaritanos, que eram judeus misturados com outros povos, outras etnias. E Jesus destaca então, essa passagem destaca que esse que voltou para agradecer era um samaritano, não era nem do povo judeu, dos israelitas. Jesus diz assim no 17: Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, essa passagem nos mostra o seguinte: que esses 10 homens clamaram de longe, porque os leprosos eles não podiam chegar perto das outras pessoas, eles eram considerados impuros. Eles viviam à parte da sociedade, eles não podiam se aproximar das demais pessoas. Então, de longe, eles clamaram, chamaram a atenção de Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, nós queremos ser curados. E Jesus diz assim para eles: Vão até o sacerdote, porque naquela época, naquela ocasião, a lei de Moisés determinava isso. O leproso, para que se provasse a cura dele, ele ia até o sacerdote que fazia a avaliação. O sacerdote era um dos responsáveis pelo templo, o trabalho de Deus no templo, líder religioso. Então esse sacerdote ele ia dar ali o diagnóstico, ele ia dizer: sim, realmente este homem ou essa mulher está curada da lepra. E então, amados, enquanto eles iam até o sacerdote, porque Jesus disse para eles já irem se apresentar ao sacerdote, enquanto eles iam, eles ficaram limpos, eles foram curados. E o que aconteceu? Eram 10. A passagem nos mostra que somente um desses 10 voltou. Quando ele percebeu que estava curado, ele voltou glorificando a Deus. É o que diz aqui, leia comigo de novo aqui, no versículo 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se diante de Jesus. Ele reconheceu a cura, ele reconheceu o poder de Jesus, ele deu graças a Deus, ele agradeceu a Cristo. E esse era então o samaritano, que era tido como alguém
ímpio, alguém que não fazia parte do povo santo pelos judeus. E, no entanto, esse samaritano foi o que voltou para agradecer a Jesus. Amados, muitas vezes em nossas vidas, Deus age, Deus opera, e eu não estou falando só de cura física, várias outras situações. Nós vemos o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e aí, quando o problema estava grande, pedia oração, clamava, procurava a Deus, procurava a oração, igreja. Aí, quando aquela situação é resolvida, dá alguns dias, a pessoa esquece de novo. Ela esquece o que Deus fez, não procura mais, né? Volta a viver a vida normal que vivia, não glorificando a Deus em sua vida. Recebe a bênção e depois continua, né? Aquilo ali passa e não glorifica a Deus, não agradece, não vive conforme a vontade de Deus. Mas na hora do sufoco, na hora da tribulação, na hora da doença, na hora do problema familiar, na hora, né, da crise financeira, enfim, do que seja, estava lá buscando, pedindo oração, atrás da bênção de Deus. Meus irmãos, isso é uma grande lição para nós. Hoje a irmã Lalesca está aqui agradecendo, promovendo essa reunião, agradecendo, os irmãos estão compartilhando disso, e é para nós uma grande reflexão. Pense quantas vezes Deus já agiu, já te ajudou, já te socorreu, e como tem sido o seu comportamento, qual é o seu feedback, o seu retorno em relação a Deus. É como esses 9 que foram embora, não glorificaram a Deus nem agradeceram, ou é como esse um que voltou, glorifica a Deus e agradece? Que sejamos como esse um samaritano que era leproso, que voltou e agradeceu, glorificou a Deus. Que seja um exemplo para nós, que nós venhamos a realmente, irmãos, dar a Deus o que deve ser dado. A gente já tem o ar para respirar, nós já temos, né, os braços, as pernas para se movimentar, nós trabalhamos, nós temos nossa família, nós temos o pão de cada dia, nós já temos muitos motivos para agradecer e glorificar a Deus. Muito mais ainda quando se opera um milagre como esse, operado na vida desses homens leprosos, operado na vida da irmã Lalesca e nas nossas vidas já algumas vezes. Meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos agradecidos, a reconhecermos o seu poder. E eu quero chamar a atenção para mais uma coisa muito importante. Não é o sinal, veja bem o que eu vou falar agora. Não é o sinal, não é o milagre que vai fazer a pessoa ser uma seguidora de Jesus. Tem várias provas nas Escrituras em relação a isso. E nós vemos isso no dia a dia. Não é somente o sinal, o milagre que vai fazer a pessoa se converter e entregar a vida a Jesus. Não, porque muitas vezes, conforme nós acabamos de ler aqui, em inúmeras outras passagens, e conforme eu citei várias vezes em nossas vidas, nós vemos algo acontecer e mesmo assim não nos quebrantamos, não nos prostramos diante de Deus. Então, não é puramente o sinal, mas sim o nosso reconhecimento do poder de Deus, o nosso amor ao que Deus, amor pelo que Deus é, pelo que Ele já nos dá, pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz em nossas vidas, por ter enviado Jesus Cristo para nos possibilitar as curas, porque a cura vem pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Então Deus nos dá tudo isso. Nós precisamos fazer o mínimo, irmãos, reconhecer e buscar caminhar de acordo com a vontade de Deus, seguir os passos de Jesus. Isso é fundamental para as nossas vidas. Não fique só comovido com um milagre, com um sinal, e daqui a alguns dias aquilo ali já está esquecido,
volta à vida como era. Não. Busque um novo rumo para a sua vida, como Jesus Cristo. Ame a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, não só pelos sinais, pelos milagres, mas Deus procura verdadeiros adoradores. É isso que a palavra nos ensina, é isso que Deus quer de nós. Amém? Que possamos glorificar a Deus com nossas vidas, sermos gratos sempre, também nos momentos de dificuldade, sempre gratos a Deus, porque Ele está no controle de tudo. Confiemos no Senhor sempre. Lá no início, nos primeiros dias de toda essa situação da Lalesca, eu perguntei a ela assim: Lalesca, depois dos primeiros resultados ali, irmãos, aquela situação assustadora, né? Com aqueles raios-x na mão, aquela ressonância na mão, eu perguntei a ela assim: Lalesca, você tem fé de que Deus pode te livrar desse problema? Você tem fé de que Deus pode retirar esse tumor daí, te deixar completamente curada? Ela falou: sim, eu tenho. Eu falei: isso é o suficiente, isso é o que você precisa. Fé de que Deus pode fazer, fé que Deus pode operar e agir poderosamente, porque Ele tem todo o poder, irmãos. Foi Ele quem criou todas as coisas, então Ele pode curar qualquer doença, mas a maior cura que Deus quer operar em nossas vidas é a cura da alma. Jesus Cristo veio, morreu na cruz para salvar o pecador perdido. É o maior milagre que nós podemos ver, contemplar. É a transformação de vida, é a salvação. É receber de Deus, por meio de Jesus, a vida eterna. Esse é o maior milagre. Isso é o que Deus quer, principalmente para nós. Que nós tenhamos essa palavra em nossas mentes, em nossos corações, e busquemos de fato, a partir de hoje, a partir desse evento, desses acontecimentos, buscar a Deus com sinceridade de coração, com quebrantamento. Louvamos a Deus, glorificamos ao teu santo nome. Muito obrigado por todos, presença de vocês, muito obrigado pelos testemunhos, as palavras. Nós somos muito gratos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá aqui hoje. Vamos então a mais um louvor nesse momento.